Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Gumar Carvalho, estamos aqui em mais um Meeting Office, direto da WorkLab aqui da Cavalete. Estou aqui com o Luiz Onaga. Olá, grande boa tarde a lenda, a todos. né? Tudo bom? Tudo bem, querido. Estou também com a Vitória e o Vinícius da Estúdio L. Boa tarde. Muito Olá, obrigado boa tarde, por terem aceitado o nosso convite. Nós que agradecemos. Eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouco da trajetória de vocês e do que a Estúdio L faz. Por favor, ladies first. Ladies first. Bom, meu nome é Vitória, sou arquiteta de formação e tenho duas pós, uma em gerenciamento de obras de construção civil e outra em gestão comercial e vendas, né? Sou uma apaixonada pelo universo da arquitetura, de obras, enfim, a construção civil realmente é a minha paixão e onde eu me encontrei e, enfim, comecei a minha jornada no Estúdio L 3 anos atrás, no time de projetos, participando desde a concepção, concorrências, chegando até a última florzinha do vaso, quando a gente entrega as obras para os clientes. E no fim do ano passado, fui convidada para integrar um novo momento da Estúdio L, que é o time comercial, pensando na expansão da marca, no fortalecimento do Estúdio L como um escritório de arquitetura, principalmente para projetos corporativos. E é isso, estou super feliz, super contente. E pegando o gancho esse é o meu head de arquitetura, Vinícius Lacerda. Boa tarde, obrigado pelo convite. Vinícius, obrigado. Eu sou Vinícius Lacerda, eu sou o head de arquitetura lá na Estúdio L. Já trabalho no mercado corporativo aí há mais de 20 anos, já tenho uma boa formação nesse mundo corporativo de arquitetura, sempre trabalhando com a parte de projetos mesmo. Além de arquiteto, eu tenho a formação em gerenciamento de projeto, então também é uma coisa que vem a somar nessa parte, né, do meu trabalho, do meu dia a dia de projeto, mas sempre atuando nessa parte de projeto mesmo. Trabalho na Estúdio L já há quase 10 anos. Eu fui para a Estúdio L, na realidade, quando eu entrei na Estúdio L, nem existia ainda a Estúdio L. Eu entrei nesse escritório com a intenção de criar esse núcleo de arquitetura, que na realidade a Estúdio L pertence ao grupo da LAR Construtora, e eu entrei na LAR com a intenção de formar esse núcleo de arquitetura, de fazer projetos, principalmente corporativos, dentro da LAR Construtora, e aí ao longo do tempo a gente acabou instituindo a Estúdio L, né? Eu acho que o momento hoje em dia é da gente se fortalecer cada vez mais, a gente atuar de uma forma mais proativa dentro do mundo corporativo, principalmente, mas acho que até pelo nosso histórico de construtora, a gente consegue atuar e navegar dentro de outros segmentos de arquitetura, varejo, residencial, que eu acho que isso acaba somando ainda mais os nossos projetos como um todo. E a gente sempre entende essas particularidades de cada segmento, de cada projeto, né? Então a gente acaba tendo times dedicados para cada segmento. Então, time residencial, que tem a expertise mais daquela área do segmento residencial, ou o time que atua mais no segmento corporativo. Então, a gente entende um pouco essas particularidades e a gente acaba atuando dentro desses mundos, né, de projeto de arquitetura. E nossa intenção é cada vez fortalecer e expandir mais essa parte de projetos lá dentro da Estúdio L. Quantas pessoas tem hoje na Estúdio L? A Estúdio L somos mais ou menos em 10 pessoas, um time de 10 arquitetos. É bem enxuta, né? É bem enxuto, sim. E trabalham com parcerias, creio eu. Com parcerias tanto de fornecedores, sim. Que aí somos, né? Você vai criando a sinergia, a gente né? vai criando os que a gente tem mais afinidade, até pela velocidade que a gente precisa ter dentro do projeto, né? Dentro da obra. Confiança, né? Eu acho que passa por uma série de questões, né? Velocidade, orçamento, confiança, você poder contar com aquele fornecedor, com aquele seu apoio mesmo, né, que vai te dar a resposta que você precisa dentro do que você precisa, com a qualidade que você precisa. Então eu acho que isso é um ponto. E aí também outra coisa aí a construtora, que é aí a parte da engenharia, a parte financeira do negócio também, que aí é o que a gente tem de apoio muito forte, é a LAR Construtora mesmo. Tá.
Vitória, perdão, Pode que eu gosto sempre de falar com a área comercial, né, para ver se eu Certo. aprendo a ganhar dinheiro, por Tá exemplo. certo? Então presta atenção, né? Não, sem dúvida. Como é que é esse desafio para você? Você já trabalhou em área comercial antes? Não. Olha, não, sendo sincera, eu trabalhei já com vendas, mas isso antes da arquitetura. Enfim, pequenos empregos de férias, né, que a gente tinha, e eu sempre tive essa veia comunicativa e de, enfim, criar relacionamento, criar vínculos, e acho que isso foi enxergado lá dentro da LAR, né, então, sempre nos projetos, sempre me envolvi muito, participava das reuniões, fazia questão de falar e estar dentro, e acho que uma coisa que deve ter sido vista foi que quando a gente ganhava as concorrências, quando a gente, enfim, conseguia conquistar a oportunidade, né, de fazer um projeto. Nossa, eu ficava tão feliz, comemorava lá na LAR. A gente tem um sino na parede, é uma sirene. E é um símbolo isso na empresa, que é um símbolo, e hoje mais ainda eu enxergo por outro ângulo, né, o quão importante é ter esse símbolo de celebração, uma luz que pisca, literalmente uma sirene que faz um barulho que quem não está acostumado na LAR acaba se assustando, acha, meu Deus, é um incêndio. Né? Mas não, é para divulgar para todo mundo. Pessoal, nós conseguimos, então é muito legal esse momento de tocar o sino, mas hoje eu enxergo quantas camadas tem por trás, e está sendo um desafio muito bacana, muito positivo, de crescimento profissional e pessoal também, e de entender o tempo das coisas, porque quando eu era do time de projetos, o projeto já chega, já foi conquistado comercialmente falando, e agora é isso, você tem que desenvolver, você tem uma lista do que precisa ser feito, layout, elétrica, hidráulica, tudo, você sabe os tempos que precisa ser entregue, cada material, cada planta. E os tempos dependem de você, basicamente é isso, só né? depende de mim, exato. Se eu sou a arquiteta que desenvolve o projeto, agora é comigo, então se eu produzir em 3 dias ou em 5 dias, é comigo, né? Que eu tenho que liberar para os outros fornecedores. Mas agora, na área comercial, não é assim que funciona. Depende do tempo do cliente, são decisões muito mais rebuscadas. Às vezes tem hierarquia, né? Tem hierarquias. Tem que seguir dentro do cliente. A gente trabalha com um produto, eu sempre gosto de brincar, a gente não vende caneta Bic, e todo respeito para quem vende, Sim. mas que o nosso produto, ele é um pouco mais complexo, é uma venda que precisa ter todo um momento da empresa. A gente vai expandir, não vai expandir. Quantos clientes a gente recebe falando assim, faça um estudo que eu quero ver quanto custa essa expansão. Às vezes para o cliente vai ser mais custoso crescer agora do que crescer depois, então eles precisam entender esses momentos, são decisões comerciais que dependem não só de mim, de como eu apresento, como eu conto a nossa história e falo das obras que a gente já fez, mas do cliente mesmo, se é a hora que ele quer expandir, se vai funcionar, se a laje que ele tanto quer está disponível. Então, são muitas pecinhas que precisam se encaixar e que, graças a Deus, muitas vezes se encaixam. Mas esse eu acho que é o maior desafio, entender os tempos e que depende de outras pessoas que não sou só eu, dessa vez. E qual é o perfil do seu prospect, do teu cliente que você prospecta em primeiro lugar? Qual é o perfil dele? Na LAR a gente debate muito isso porque a gente acredita que qualificar faz parte do nosso trabalho também, para a gente se qualificar, não só qualificar os clientes, mas a gente se qualifica quando qualifica os projetos. Então, não dá para ir pegando cada oportunidade que aparece, e às vezes não tem nada a ver com o nosso perfil. Então, essa pergunta é muito oportuna, porque a gente costuma prospectar clientes a partir de 200, 250 metros, até uns 1.500 metros quadrados. Então, não são big sites. Você chega para mim com um prospect de 40 mil metros quadrados e fala, bom, muito obrigada por lembrar de nós, mas realmente, assim, é uma empresa muito responsável, muito consciente, então a gente entende o nosso momento e o que a gente consegue atender. Não vamos pegar algo que é muito grande e que não cabe no nosso momento. Então,
essa qualificação é fundamental. Mais ou menos essa área entre 250 a 1.500 metros quadrados e, bom, a gente sempre quer trabalhar com os clientes em expansão, né? Um momento de crescimento da empresa, mas não é sempre isso que acontece. A gente trabalha com muitas reduções também de área. O pessoal, tinha um conjunto, 2 conjuntos, agora eu quero reduzir a operação. Isso faz parte. A sua área também abrange a área de hotelaria, escolas, saúde? Olha, sim, o nosso foco é projeto corporativo. Na Estúdio L, a gente trabalha com 90% de projetos corporativos, né? E os outros são casos mais especiais. A gente teve uma atuação mais forte no passado no varejo, mas a gente faz, sim, alguns projetos de saúde, de educação. Até teve alguns anos atrás, antes da pandemia, Vinícius pode até falar melhor que eu, teve uma escola que a gente fez e que a gente fez a primeira, e isso é muito bacana de citar, porque foi um projeto turnkey, né, projeto nosso, com a obra da Lar Construtora, que funcionou. A gente acabou fazendo 3 unidades dessa escola e o escritório deles também. Então, essa recorrência dos clientes e essa fidelidade é muito satisfatória. Hoje a gente tem mais de 3.000 obras entregues e mais de 500 clientes. Os números são bem discrepantes, mas é interessante perceber que assim, não são 3.000 obras para 3.000 clientes que aparecem do nada. A gente tem muita recorrência, muitos clientes de conta, e até essa escola, por exemplo, foram 4 realizações. Então, e como foi essa área de educação essa escola foi muito interessante. A escola Vereda, né, que nós fizemos, e era uma escola que não existia. Ela começou do zero e eles tinham o tempo todo certo, né? Então isso era uma questão muito importante para eles, porque tinha toda a questão de timing, de ministério, né? Mesmo licenças, aprovações, todas que eles tinham passar por um processo grande para conseguir chegar no ano letivo certinho, para conseguir captar as matrículas, para começar no ano, acho que começou tudo em 2018, né? Certinho, né? Então, teve toda essa logística de tempo muito certa, tinha que dar tudo muito certo para que as coisas acontecessem no tempo certo, mas eles não existiam, eles começaram do zero. Então, e a escola, o projeto tinha que representar a identidade deles. Isso. Então, foi um exercício nem a 4 mãos, foram a 10 mãos, assim, porque eram muitas pessoas envolvidas, né, tanto a consultora de educação, a construtora, nós de projeto de arquitetura, outros consultores técnicos, todos eles embarcados juntos e o próprio corpo docente da escola para poder criar o formato, para entender a dinâmica deles, manual da marca, eles não tinham nada. Tudo foi criado a partir do zero, a partir dali. E aí fizemos essa primeira unidade em Santo André, que era mais ou menos aí uns 15, 20 mil metros quadrados de área de escola. Era um prédio que já existia, nós reformamos, né, retrofitamos todo o prédio, e aí criamos essa unidade. E aí, a partir disso, aí fizemos a replicação desse modelo para outras unidades que aí eles foram expandindo. Mas vocês construíram um branding também? Foi também uma empresa de comunicação que criou. Muitos fornecedores amarrados. Fornecedor de cozinha industrial, pensa, porque é um refeitório, né? Precisa ter esse giro, então... Era muito de cantina vive o homem, gente. Eles tinham uma proposta muito interessante, que era dar um ensino de qualidade para pessoas de baixa renda. Então, não é porque o ticket da escola ia custar alto que você precisava ter qualidade ruim dentro da escola. Então, eles ofertavam refeições dentro da escola, então tinha toda essa questão do refeitório, justamente de cozinha, ter a capacidade, os alunos, né, ficam lá o dia inteiro, então laboratórios, né, Maker Lab, laboratório de ciências, de várias disciplinas,
E tudo isso dentro da escola. Então eram várias pessoas área juntas. De esporte também. Área de esporte muito forte, quadras, isso tem legislação, né? Tem uma série de questões aí que foram envolvidas no projeto. É muito diferente do escritório corporativo, né? Muito, super. Há controvérsias. Tem muito escritório que tem muita criança também. É a mesma coisa. Tinha até escritório que tinha escorregador. E muita bagunça. Mas aí veio a pandemia, né? Aí veio a pandemia. Aí, assim, eu ia fazer uma observação infame, né? O Grande Sertão, né? Já que estava em vereda, né? Claro. Aí provavelmente o Guimarães Rosa ia rolar no túmulo agora, né? Que é aquele sertão tudo parado, sem ninguém ir para a escola. Como é que foi a pandemia para vocês? A pandemia foi um processo, acho que como todo mundo, foi bem desafiador, né? Assim, o tempo da pandemia. Acho que por sorte, assim, a gente já tinha alguns projetos que estavam ali já engatilhados, umas coisas que já estavam rodando e que durante a pandemia nós conseguimos manter dentro das restrições todas. Por sorte, a construção civil não foi tão afetada, né? Ela manteve, né, um ritmo dentro de algumas restrições, de alguns parâmetros, uso de máscara, gel, não sei o que, aquela coisa toda. Então, a construção civil seguiu bastante. Então, nós tínhamos obras na época que estavam rodando, que estavam acontecendo ainda e não pararam, né? Então, eu acho que dessa forma a gente conseguiu manter ali. O projeto, logicamente, deu uma caída, né? Sentiu bastante essa parte de novos projetos, novas captações, essa parte comercial sentiu bastante. Mas acho que o que a gente conseguiu manter ali foi justamente essas obras que já estavam acontecendo e que a pandemia não afetou a parte da construção civil, né? Elas mantiveram. E aí, ao tempo que a pandemia foi passando, a gente conseguiu ir retomando essa parte dos projetos e aí as obras foram seguindo assim, entendeu? Mas foi uma fase bem difícil. Assim. E hoje a gente vive, até tem alguns estudos já que mostram que a gente tem mais lajes locadas hoje, 2025, do que em 2019. Então, do que antes da pandemia. Então, é um dado bem interessante para a gente, porque muitas pessoas pensam, com o home office, agora não tem mais isso de escritório presencial, cada um na sua casa. Não, o presencial voltou muito forte e esse é o nosso desafio do momento. Como tornar esses espaços corporativos convidativos, porque a pessoa precisa se sentir à vontade, confortável, estar num ambiente bonito, convidativo, para que ela sinta menos esse impacto de sair do seu lar, né? Sim, de trabalhar de casa. Então. Sem dúvida. Eu acho que a pandemia trouxe também vários ensinamentos, assim, né? Eu acho que passando essa fase que foi difícil, acho que ela acabou, de certa forma, trazendo alguns aprendizados para a gente. Que acho que isso reflete muito até no escritório hoje em dia e na forma como nós trabalhamos, né? Eu acho que aquela questão que durante a pandemia todo mundo teve que ir para o home office, né? E depois o home office se estendeu por um tempo. Eu acho que depois que passada essa pandemia, o pessoal voltou para o escritório, mas eu acho que houve uma tendência de trazer muito essa questão do escritório da casa para o escritório, né? Eu acho que esse transplante aconteceu, né? Favoreceu muito os projetos corporativos nesse sentido de deixar os espaços mais acolhedores e aconchegantes, né? E a preocupação maior cresceu muito na área de conforto térmico, acústico, luminotécnico, biofilia, né? Houve uma preocupação maior para o conforto do usuário, né? Vocês devem ter sentido muito isso. Exatamente, porque vocês já faziam o projeto antes e continuaram fazendo. Aquela questão de você ter um monte de mesão, aquele mar de mesão, né, que tinha antigamente, né? Isso acabou, né? Assim, da plataforma, sem preocupação acústica nenhuma, né? Eu acho que sempre, por mais que você tenha, né, as pessoas não querem colocar o máximo possível, querem ocupar a laje, né? Alugou o espaço, precisa ser ocupado, né? Então, por mais que exista essa preocupação de querer adensar muito a laje, mas sempre acho que tem essa preocupação de ter a biofilia, de ter uma boa iluminação, conforto acústico, térmico adequado para as pessoas ali. Exatamente. Né? Acho que isso... Bacana. Eu levaria a minha espada de São Jorge para botar na mesa, assim, para proteger. Você acredita? Biofilia.
E proteção também. Proteção. Sem dúvida. Eu estava aqui pensando, não sei se é um grande absurdo que eu vou falar, quando você mencionou de ter mais lajes ocupadas, será que assim, talvez seja a quantidade de pessoas ou a ampliação do espaço para ser mais confortável? Ou não? É difícil dizer, porque até pegando um link com o que o Vinícius falou agora, quando um cliente chega para nós e aluga um espaço, ele quer maximizar Sim, claro. a ocupação, né? Ele quer ter o máximo de pessoas dentro dessa laje. A nossa missão é respeitar as normas e pegar as circulações mínimas, então tornar esse espaço confortável. Assim, não é muito frequente o exagero de espaço entre uma posição de staff e outra. Então, respondendo essa pergunta sobre se ocupa-se se tem mais uma espaço copa entre maior, as pessoas. que ocupe 2 lajes. Existem as expansões das empresas, mas normalmente o objetivo é caber o máximo de pessoas no local, com conforto, com qualidade. Né? Tem alguns... O que acontece muitas vezes, ele tem aquele espaço, ele fala assim, sei lá, colocar 100 pessoas aqui, mas já deixa previsto um cenário para que eu possa ter um crescimento ali, chegar a 120. Então, isso essa também acontece. Flexibilidade. Flexibilidade, eu acho que é outra coisa que tem buscado muito é flexibilidade. Uma coisa que o pessoal tem exigido é que os espaços sejam flexíveis, fazer uma reunião, um treinamento, ou então que hoje em dia é uma coisa, amanhã é outra, e que facilmente eu possa mudar a configuração desse espaço. Tem até arquibancada, né, nos escritórios. Nossa, hoje muito. Né? É um grande pedido. Quem diria isso há 5 anos atrás, 6 anos atrás? Sem dúvida. Sem dúvida. Fica um espaço que você pode fazer treinamento, uma descompressão, uma festa da empresa dentro do próprio escritório, para as pessoas realmente ocuparem aquele espaço e se sentirem pertencendo. Então, quem diria, né, que uma arquibancada fosse é uma grande pedida dos nossos clientes. Sim, recentemente nós fizemos o escritório da Ticketmaster, aqui no Morumbi, inclusive, o escritório deles. Foi a expansão do escritório deles. E como é da Ticketmaster, eles queriam que fosse um andar temático de esportes. E aí, em um determinado área lá do escritório, da laje, nós fizemos um campo de futebol, grama sintética, com arquibancada, que é o espaço de treinamento deles. Mas também é um espaço de eventos. Eles usam para N funções lá. Mas é justamente a arquibancada, e aí tem até uma iluminação em formato de campo de futebol em cima. Mas é bem temático, assim. Que bacana. Isso é bem legal. A era dos puffs coloridos já foi, né? Ou ainda tem gente que pede um puff colorido, com o escorregador que eu falei? Tem seu público ainda. Eu acho que esse escritório tão fã, assim, eu acho que já passou um pouco, né? Assim, né? É porque acho que a relação com o trabalho agora também é outra, né? A pandemia acho que deixou as pessoas um pouquinho mais sérias, talvez, e com mais senso de propósito de vida, né? Então acho que esse lado muito espuma talvez tenha diminuído, e o lado mais de acolhimento e de troca de experiência talvez seja mais a tônica dos projetos agora. Né? Sim. Entender mesmo o uso, assim, né? Precisa de por exemplo, tem projetos que a gente vê e aí o pessoal coloca uma descompressão na frente da sala do diretor, da sala ótimo. Gente, nunca vai ser usado, né? Quem que vai querer descomprimir de frente para o dono de tudo, né? Não faz sentido. Então, tem que ter cuidado, né? Ao propor esses espaços, e tem que ser algo útil, porque senão é isso, é perda de laje, perda de... Você não vai funcionar nem para descomprimir e nem como posição de staff. Mas vocês são formadores de opinião para aconselharem as empresas, né? Sugerirem, fazerem sugestões. Hoje a gente vê uma diferença de geração de 20 com 50 anos no mesmo ambiente de trabalho. Como é que vocês tratam isso? Porque é uma diferença muito grande, vamos dizer, né? Eu acho que assim, a gente sempre consegue sugerir, né? Acho que faz parte, inclusive, do nosso papel como arquitetos. Acho que da gente
colocar as melhores práticas, né? Sugerir coisas inovadoras, soluções às vezes que as pessoas não pensaram, mas acho que também tem que ter um respeito pela cultura da empresa, né? Pela cultura da empresa. Ninguém melhor que saber do negócio dele do que o próprio cliente, né? Acho que a gente sugere, oferece, mostra, mas aí a decisão final é sempre do cliente, né? Isso é uma coisa que é uma cultura que a gente tem lá dentro da empresa, né? Mas você não acha que durante a pandemia e pós-pandemia o cliente ficou meio perdido em saber o que fazer, como reter os colaboradores, né? Como tratar essas diferenças de gerações dentro do mesmo ambiente? Eu acho que sim, acho que existe essa dificuldade de, às vezes, lidar com essas diferentes gerações dentro do mesmo espaço, né? E eu acho que aí cabe a gente propor justamente, mas né, vamos colocar aqui alguma coisa, né? Vamos colocar um espaço de descompressão aqui, acho que é importante você ter um phone booth, às vezes, se é uma pessoa que é um pouco mais antiga, não, mas eu não preciso disso, né? Não, daí você fala, não, mas acho que é importante, porque hoje em dia as pessoas precisam ter um espaço para falar individualmente, né? Marcar uma consulta médica, enfim. Acho que aos poucos você vai conversando e tentando mostrar outras formas para a pessoa, né? Mas é sempre uma dificuldade, justamente, né? Acho que essa é o grande desafio aí do projeto, geração, né? também. Agora a gente está falando muito em neurodivergente também dentro das empresas, né? Então, as pessoas que precisam de um ambiente que propicie mais foco, por exemplo, que não tenha tantos gatilhos assim que tire a atenção. Diversidade é algo assim, talvez seja a base de todo o projeto, né? Permitir acessibilidade, por exemplo. Acho que deve estar na linha ali já primeira do projeto de pensar, imagino, né? Sim, acessibilidade e até questões de norma, né? Então, acho que você ter acessibilidade, tornar o espaço acessível é essencial, né? A primeira coisa né, como você tem que atender as questões de bombeiro, de rotas de fuga e de incêndio, atender as questões básicas de acessibilidade. Isso que é o primeiro ponto. E aí outra coisa e aí já expandindo um pouco mais a conversa é ESG mesmo, né? Você tratar questões de ESG dentro do projeto, né? Então, você promover, né, sustentabilidade, quais materiais você utilizar dentro do projeto que sejam sustentáveis, né? E mesmo essas questões, né, passa por todo o projeto também, né, de diferentes pessoas, né? Você tem que ter pessoas deficientes, tem que estar dentro do escritório, né? E propor um espaço que seja acolhedor e agradável para todas essas pessoas, né? Tirar esse comum aí é um trabalho, é uma arte, né, de conseguir agradar todo mundo de uma certa forma. Agradar não, mas pelo menos atender. E depois agradar, óbvio. Né? Eu acho que as empresas no Brasil, de uma forma geral, cada vez mais elas estão se preocupando mais com questões de acessibilidade e também de ESG, né, expandindo um pouco mais ainda a palavra, né? Eu acho que aos poucos eu vejo cada vez mais as pessoas preocupadas e buscando esse tema para dentro do projeto, para as conversas dentro do projeto, e é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu valorizo muito isso, porque eu acho que cada vez mais a gente tem que abraçar e tem que conversar mesmo sobre essas questões, né? Até porque as novas gerações cobram isso, né? Sim. Elas acabam identificando as empresas que mais estejam alinhadas aos seus propósitos, aos seus valores, e a questão de sustentabilidade, por exemplo, é um deles, né? E falando de expandir, vamos ultrapassar fronteiras um pouquinho, né? O Vinícius foi para uma feira agora em Chicago, né? Sim. O que você viu lá? Muito puff colorido? De novo, né? Não, eu acho que a feira, agora Neocon de 2025, acho que ela me surpreendeu no sentido assim, de trazer, acho que, coisas muito simples, de uma forma muito bem executadas. Então, móveis muito com design muito simplificado, uma coisa até minimalista em termos de design,
mas uma coisa muito funcional e muito bem executada, sabe? Você vê aquela precisão, aqueles detalhes super bem resolvidos, mas de uma forma simples, né? Então, eu acho que isso é o primeiro ponto. Assim. A indústria, com a tecnologia, evoluiu. Evoluindo muito, muito, assim, no sentido que você achar que é um trabalho de marcenaria mesmo, mas é um trabalho de indústria, sabe? Então, isso foi o primeiro ponto que me surpreendeu. E o segundo ponto que me surpreendeu foi ver, assim, coisas os clássicos, apresentados de uma forma diferente, ressignificados de alguma forma. Então, na maior parte dos casos, em tecidos, né? Então, uma vestimenta diferente para o mobiliário, né? Então, eu acho que é aquela coisa, né, que a gente falou agora há pouco, né, de trazer a casa para dentro do escritório. Eu acho que eu vi muito isso acontecer, né? E não só na biofilia, mas também no toque dos tecidos, do mobiliário, da vestimenta, os acabamentos, né, as superfícies das mesas, esses detalhes, assim, que é muito característico dos projetos residenciais, né, da marcenaria mesmo, trazendo isso para a indústria mesmo, né, para a indústria de móveis, né. Eu acho que isso foi o mais interessante. Muita inspiração na moda mesmo, né, na vestimenta, né, então coisas da Dior, né, coisas assim da Gucci, né, que você vê assim isso retratado em piso, em outros elementos assim que você nunca imaginaria, né? Então coisas mesmo que eu acho que trazer essa coisa da moda para dentro do escritório. Biofilia continua, né? Os puffs coloridos nem tanto, mas eu acho que isso que me surpreendeu muito, assim. E a parte da tecnologia, muita tecnologia embarcada dentro dos móveis, mas também, de novo, de uma forma muito simples, uma forma muito bem resolvida, fácil conexão, você chega lá, se conecta ao seu celular, já está tudo ali, você tem toda a sua agenda, na sua própria mesa, no seu próprio ponto de trabalho já está tudo ali, entendeu? Mesas, monitores super grandes, curvos, então eu acho que cada vez mais tecnologia de uma forma muito fácil para o usuário mesmo. É o que às vezes muitas pessoas têm em casa e não tem na empresa, né? Eu lembro que tinha o movimento Bring Your Own Device, né, há alguns anos, e que era justamente isso, né? Porque o computador da empresa era uma lerdeza, era um 486, e o cara tinha um Pentium, levava para poder trabalhar, porque tinha essa discrepância. Acho que é interessante isso, né, de você ter esse conforto em relação ao acesso à tecnologia dentro da empresa, que é algo que você tem em casa também. E é legal ter essa questão da moda, né? Porque aí o conceito de vestir a camisa da empresa ganha outro contorno também agora, né? Falando dessa questão do minimalismo dos móveis, eu estava aqui pensando, eu sou jornalista, você sabe, jornalista tem um mar de conhecimentos com um palmo de profundidade. Então, assim, permita-me errar. Não sei, a sensação que quando você me falou que assim, os móveis agora, eles, entre aspas, não estão ali para chamar a atenção. Tá? Eles são bonitos, eficientes, mas eles não são a estrela. Eles não aparecem. Não é tipo um Clóvis Bornai num desfile, num concurso de fantasia. Seria mais ou menos isso? Eu acho que passa um pouco por isso, mas não significa que seja totalmente isso. Por exemplo, uma mesa de reunião. Uma mesa, eu vi muitas mesas com um desenho super bonito, limpo, muito fino, detalhes muito simples e muito bem resolvidos, mas por outro lado, aí às vezes eu tenho uma luminária que aí sim ela é a estrela do negócio, entendeu? Então eu acho que você tem esse design bem minimalista, mas você tem alguns elementos que aí eles fazem esse efeito uau, assim, sabe? Aquela coisa que você entra num ambiente e fala assim, uau, que luminária é essa, entendeu? Mas uma coisa não precisa ficar brigando com a outra, isso que eu ia falar, você não tem 500 uaus ali que de repente você fica parecendo você não sabe nem para onde olhar. Né? E aí, claro que assim, aí você vai olhando e aí você, né, o olhar de arquiteto vai vendo as soluções do mobiliário, da cadeira, aí você fala assim, não, realmente aqui tem um pensamento, um cuidado diferente. Mas a hora que você entra numa sala, você tem um elemento que é aquele elemento uau, assim, né? Aquela coisa assim que te impressiona e que te impacta. E o resto, aí eles estão ali super bem resolvidos, estão funcionais, está tudo bonito, muito harmônico, muito
trazendo muito aconchego, trazendo um ambiente acolhedor. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, que você vê muito, assim, que eu vi muito, dos ambientes serem aconchegantes. Você sentar e sabe, nossa, eu ficaria aqui o dia inteiro, sabe, aquela sensação? Eu acho que passava muito isso por mim, assim, sabe? Tipo, nossa, às vezes você nem sabe por quê, mas às vezes é acústico, passa por uma série de coisas, né? E você sentar e falar assim, nossa, eu conseguiria ficar aqui trabalhando o dia inteiro, fácil, né? E eu acho que é justamente isso que as pessoas buscavam, né? Buscam, né? Legal, você até procurar o pelo do gato depois ali na cadeira, né? Provavelmente. E voltando agora aqui para baixo da linha do Equador, nessa questão do UAU, né? Tem algum projeto de vocês que de repente vocês colocaram um UAU que o cliente não esperava que fosse ter? Assim, como é que case interessante que você possa falar, comentar para a gente. Porque assim, como todo bom cliente, acho que eles querem sempre algo que seja extremamente criativo, extremamente inovador, extremamente disruptivo e extremamente barato também, né? Tem isso, né? Assim, alguma coisa, o que algum cliente pediu ou que vocês apresentaram e que fez com que os olhos do cliente brilhassem mais? Sem efeitos de luminotécnica. Quer falar? Tem um exemplo bem forte que a gente está falando abaixo da linha do Equador, mas assim, mudando até de continente, uns clientes nossos chineses em 2023 chegaram com um super desafio, uma empresa de energia limpa, né, energias renováveis e, enfim, trabalham com painéis fotovoltaicos, turbinas, e queriam colocar essa marca e queriam falar sobre natureza, sustentabilidade, inovação, chegaram com tudo isso e falaram, bom, brilhem. E aí, no fim, depois de muito vai e volta, muitas conversas, a gente chegou num espaço super futurista, assim, para eles. Eles queriam uma recepção de impacto e foi isso que eles tiveram. Bom, eu vou narrar, vou descrever, mas depois a gente pode mandar fotos para vocês. É uma recepção enorme, tem mais de 80 metros quadrados de recepção, com um piso com 3 cores, um piso que a gente estava com piso elevado, então a gente teve que encher e fez porcelanato líquido, então o piso tem desenhos em curva. Aí eles queriam um céu estrelado. E aí a nossa missão era que o céu estrelado fosse iluminado. Eles queriam tanto no piso quanto no teto. Foi possível fazer só no teto, ele iluminado. Mas tem no piso também, a gente chamou uma artista para fazer esse desenho, essa ilustração desse céu. Então, é o mesmo céu que se reflete tanto no piso quanto no forro. No forro, a gente teve que procurar até um fornecedor daqueles que fazem quarto de criança, sabe? Que fica com aquelas luzinhas. Gente, foi até emocionante ver ligado. Eu falei, nossa, realmente conseguimos o céu estrelado, porque ficava tilintando, assim. E aí, junto de tudo isso, todo apainelado, metade painéis em madeira, metade em uma laca branca. Isso trouxe um ar de futurismo, e aí os mesmos desenhos do piso foram repetidos no teto, mas com a iluminação e cheio de sancas e as turbinas e também os painéis fotovoltaicos. Então foi um super desafio de inovação e que eles amaram. Ficou um resultado muito surpreendente e que, enfim, a gente adorou eles também assimilaram participar. Isso. Assimilaram. A gente conseguiu. Foi. E isso tudo em 3 línguas, né? Português, inglês e mandarim. Então, eu fui lá, né? Eu estava aqui navegando no meu mar aqui perdido. O projeto foi aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, aqui em São Paulo. Vocês criaram um branding também, fizeram a marca também? Não, ela já existe lá na China. Já tinham. É uma empresa multinacional. Eles
eles já tinham o branding, mas eles chegaram com esses desejos para nós e, enfim, a nossa missão foi realmente viabilizar. O que eles queriam. Entender, absorver, entender e colocar para eles o que seria esse futurismo e a natureza ligada com a tecnologia, né? Mas esse foi um case um pouco fora da curva. Mas é um case interessante porque você tem, além da barreira da língua, você tem uma barreira cultural, né? Que assim, você tem a cultura nossa, de vocês, a cultura chinesa e a cultura de uma empresa chinesa no Brasil. Né? Então, fazer isso daí é algo realmente complicado. Desafiador. A sala do bode lá, eles tem uma poltrona, que é uma poltrona que eles usam na China, mas é uma poltrona, uma senhora, gigante. Uma poltrona, assim. E eles queriam exatamente aquela poltrona, só que não existia nada aqui no não tem, parecido não se aqui, faz né? aqui. É uma poltrona muito grande, assim. É uma poltrona, para nós, é uma poltrona pesada, uma poltrona muito estranha, assim. Mas aí, juntamente com um fornecedor nosso, um parceiro nosso de tapeçaria, nós desenvolvemos e fizemos essa poltrona. A poltrona idêntica. Sim. A gente chegou a cogitar a importação dessas poltronas, só o frete ia dar um absurdo, ia dar o preço de 4 poltronas. A gente podia até ter algum problema, porque eram muitas unidades, né? Iam pensar, estão comprando para vender no Brasil. Na China, então, gente do céu, que isso. Então, realmente, foi um super desafio. E é isso, é a barreira da cultura mesmo, de entender o que essa era a sala especial deles. Então, para nós, especial era um tipo de poltrona. Tanto que a gente fez algumas sugestões deles. Não é essa, não é nada disso. Até que eles mandaram uma foto que eles gostavam, e aí a gente foi atrás de desenvolver essa bendita poltrona. Eu acho que é uma sala que eles fazem reuniões no mundo inteiro, simultânea no mundo inteiro, então todo mundo entra na câmera e a mesma padrão, né? Mesmo padrão, né? O mesmo mobiliário que você tem. Nossa, é muralha, poltrona, tudo é grande lá, né? Mas você ia comentar de um outro case, né? Sim, é que, enfim, esse é bem fora da curva, né? Mas acho que agora até pode começar. O outro que nós queríamos citar é a Prisma, né? A Prisma Capital foi um projeto que nós fizemos aqui em São Paulo, né? Esse também é uma empresa de investimentos, eles não existiam também, eles começaram do zero, então eu acho que também, a partir do momento que a gente ajudou eles a construir a marca deles, a identidade deles como escritório, como empresa, e desde o início eles abraçaram muito essa ideia, que é acho que uma característica muito forte do nosso tipo de projeto, que é deixar as instalações aparentes, né? A gente gosta muito de trabalhar com concreto aparente, deixar as instalações aparentes, né? Tubulação de ar, laje aparente, o piso, né? Sem piso elevado, fazer um tratamento do piso. Então, isso é um tipo de projeto que a gente gosta de desenvolver, de deixar as coisas como elas são, mostrar como as coisas são, aquele material bruto, né? Aquela coisa de arquiteto. Até fizeram um filme assim, né? Do Brutalista. A verdade dos materiais. É uma coisa é uma identidade que a gente gosta muito de fazer esse tipo de projeto, e desde o início eles abraçaram muito essa ideia desse tipo de conceito, né? Esse conceito, eles gostaram muito. E aí nós fizemos exatamente esse escritório de investimentos, que também é uma coisa que foge um pouco, né, do conceito de escritório de investimento, que é aquela coisa mais tradicional. Então, isso já foi legal, que eles abraçaram essa ideia de ser um projeto mais disruptivo nesse sentido, de deixar as instalações, né, deixar a laje aparente, os concretos nós descascamos eles todos. Um concreto era um prédio antigo, então aquela forma de concreto é linda, né? O pilar é lindo de concreto. Então, nós deixamos tudo isso, fizemos um tratamento no piso sem usar vinílico nem nada, mas usando um concreto líquido, né, no piso, que dá aquela ideia de concreto também dentro do escritório, carpete, né, nas áreas de trabalho, logicamente, para conforto acústico, e aí depois a sofisticação vinha em outros elementos, né, então aí muita madeira natural, que trazer também essa coisa do aconchego. E aí esse design muito simplista ou minimalista do que eu te falei, que eu estava falando agora, que eu vi muito na feira em Chicago, a gente usou muito disso lá dentro do escritório também. Então, eu acho que esse balanço do brutalismo dos materiais que a gente tem lá dentro do projeto,
justamente com a madeira e com um design mais sofisticado no mobiliário, né? A gente buscou muito designers brasileiros para os móveis, sabe? Então eu acho que esse balanceamento foi o tchan do negócio, foi o que fez sucesso no projeto. E depois, logo depois que nós fizemos o projeto desse escritório deles, eles estavam precisando expandir 2 anos depois, e aí nós fizemos a expansão deles para outro andar, e aí usando o mesmo conceito, né, replicando o mesmo conceito. Então, eu acho que o wow desse projeto foi justamente essa questão da gente balancear né, o brutalismo, né, dos materiais, o natural, das instalações, justamente com a sofisticação e a elegância do design e do mobiliário, né, aquela coisa simples, mas sofisticada. Eu até estava fazendo uma outra leitura aqui, que é a questão de como é uma empresa da área de financeiro, né, da área financeira, melhor dizendo, você tem a questão do sofisticado, que é o mercado em si, que é a tecnologia, mas você tem uma questão de transparência. Sim. Que assim, não é aquela coisa, não é uma sala secreta, fechada, que ninguém sabe o que está fazendo. É uma caixa, uma caixa forte. Manipulando, o que seja. Então, eu faço essa leitura, que achei, nossa, que legal, porque é mostrar que, não, ali não tem segredo, né? Exato. E eu pergunto, e a questão acústica e térmica deste ambiente que não tem forro, por exemplo, como que vocês resolvem? Eu não sei como é que é isso, por isso que eu estou perguntando. Tem algumas formas, né? Por exemplo, acústica para uma área de open space, a gente pode tanto fazer o jateamento mesmo da laje, que é a aplicação da espuma, quanto no caso da Prisma Capital, que nós fizemos, nós aplicamos umas espumas em alguns lugares estratégicos que você nem percebe, assim, a hora que você olha, você nem consegue perceber muito, mas tem aplicação de espumas acústicas na laje que nós fizemos em alguns pontos justamente em locais assim que tem a maior incidência de mesas, que maior incidência de ruídos. Então ela tem essa função. E além, claro, que daí a gente sempre tenta colocar carpete, né? Trabalhar com carpete para ter pelo menos algum elemento de absorção ali acústica dentro desse open space. Nas áreas de reuniões aí a gente sempre aconselha, a gente sempre procura trabalhar com forro mesmo, né? Por mais que seja uma área de open space fora, mas dentro das salas fechadas, aí ter o forro acústico acho que é a melhor solução. A questão térmica, aí é a questão com o projetista mesmo de área, aí é trabalhar, junto com o projetista, e aí a arquitetura intervir mais esteticamente, vamos falar assim, né, da gente posicionar os dutos, as grelhas de uma forma que fique harmônica e fique de acordo com a iluminação, com outros elementos que a gente tem, né, sprinklers, rede de sprinklers, detectores, enfim, fazer a compatibilização. Mas a questão mesmo do conforto térmico, daí a gente vai muito com o nosso projetista mesmo, garantido que ele está dimensionando ali. Você mencionou 2 empresas que começaram do zero, 2 clientes que começaram do zero. Aí eu fiquei pensando aqui na minha época de escola, quando tinha a redação tema livre, putz, era a página em branco e a cabeça, né? Aí a inteligência some também, né? O que é mais difícil? Começar um projeto do zero, ou um projeto que já tem uma história, sei lá, tipo, uma empresa que já não é do zero? Eu acho que começar uma história do zero é sempre mais difícil. Ela é mais desafiadora, assim, porque muitas vezes, só esses 2 exemplos, eles não tinham nem a marca construída, né? Então, você tem que começar o projeto ao mesmo tempo que eles estão desenvolvendo a marca, e isso para mim é até mais gostoso, assim, porque você vai descobrindo algumas coisas junto com todo mundo, né? Tá. E aí você vai propondo outras soluções que podem ser usadas, que pode ser um caminho legal, pode ser explorado, e tudo isso vai sendo construído junto, assim, eu acho muito legal e muito desafiador isso. Tá. Muitas vezes, quando já tem muita coisa formatada, aí é mais ou menos uma questão de você encaixar, né? Tá. De você... Mas a criatividade não fica coçando na cabeça, tipo, vou burlar isso aqui, vou fazer um negócio diferente. Às vezes a gente tenta, não é sempre que é aceito. Tá.
Mas, fica aí, um pouco mais restrito, realmente. Aí você fala, não, tem que seguir esse formato. Depois ela que também vai ouvir, né? Sim, muita bronca. Não era isso que eu queria? Verdade. Tá bom, desculpa. Você não sabia que queria isso. É diferente, né? Mas e se, até ontem mesmo a gente conversando sobre com um cliente novo e que está fazendo uma expansão e, enfim, uma empresa super nova e que tem essa pegada de tecnologia e de inovação. Aí a gente falou, já sei, né? Vamos apresentar as cortinas que estão sendo super usadas em Chicago. A gente tem no nosso escritório, né? Então, atrás das divisórias, colocar uma cortina em tecido para trazer esse calor de casa, trazer privacidade, até a absorção acústica. Daí a gente falou, não, vamos apresentar isso para o cliente, novidade, estava em Chicago, vai dar tudo certo. Deu tudo errado. Eu falei, credo, achei horrível, pode pensar outra coisa. E essa é a nossa missão, né? É apresentar para o cliente, falar, temos essa opção, temos a outra, o que você acha, qual é a sua opinião? Gostou? Vamos em frente. Não gostou? Pensamos em outras soluções. E ainda bem que a gente está muito bem servido de opções para melhorar a acústica, não só os painéis, até que ficam nas paredes mesmo, em tecido, e em outros materiais, quanto a espuma de ateamento no teto. Até é que eu tenho certos spoilers da feira que o Vinícius foi, porque a gente já conversou sobre, mas ele estava me mostrando que tem muita aplicação desses materiais até nos mobiliários mesmo. Então, qualquer cantinho que é possível colocar um pouco de material acústico para melhorar essa absorção, essa qualidade, já é posto. Então, nos gaveteiros, na divisão entre as duas estações de trabalho. Aí a gente vai testando outras soluções, mas a nossa missão é essa, é oferecer. Agora, se vamos seguir com isso ou não... O tecido era xadrez da cortina? Não. Porque o tecido xadrez é mais vó, né? Não, era um tecido super neutro. Né? Vó sítio, né? Era super neutro, mas enfim, não foi dessa vez. Vitória, deixa eu fazer uma pergunta. Nós comentamos um pouquinho antes de entrar no bate-papo aqui sobre feiras, né? E você esteve na feira da Infra. O que você achou? Quais são as impressões que você teve? O que você viu de novidade? Uma feira bem completa, realmente uma feira para empresas, né? Você sai de lá querendo contratar todos os serviços e dá para ver que a gente está num momento de muita facilidade mesmo, de ter essa dinâmica corporativa e super próximo também. Nossa, muitos estandes com o pessoal super aberto para conversar, para mostrar produto. Então, agora a gente tem muita facilidade. Eu acho que isso é positivo, né? São muitos avanços no setor corporativo, bastante. Muita tecnologia, tanto na questão de limpeza, softwares de pagamento, de gestão de contas. Nossa, 1000 opções, aluguel de mobiliários, uso de salas em todo o país. Nossa, muita inovação. Então foi um prato cheio. Bom, né? Gostei, sim, foi bem bacana. E eles tinham programação a tarde toda, né? Cada meia hora uma palestra nova também. Isso foi muito interessante. E palestras relevantes, importantes. Assuntos que valia a pena. Tudo que diz respeito à atividade do Facility. Isso, sim. E muita coisa está muito próximo à atividade do arquiteto. E falando em tecnologia, como é que vocês estão abraçando as novas tecnologias nos trabalhos de vocês? Na arquitetura, se diz? Na arquitetura. Eu acho que assim, a gente tem que sempre propor, né, fazer soluções bem resolvidas para acomodar a arquitetura, entender, trabalhar muito com o fornecedor. A automação é um tema que é muito recorrente, cada vez mais recorrente, é uma coisa que vem também do residencial, mas que a gente tem usado muito no corporativo. Muitas empresas já têm um consultor de automação e eu acho que aí é um elemento a mais que a gente tem que compatibilizar na arquitetura, porque às vezes, na hora que chega
automação exige uma série de coisas que daí você tem que começar a prever no projeto, que se você não prever antes, é dor de cabeça na obra depois. Então, essas infras todas, né? E você entender a necessidade é o primeiro ponto com o cliente, né? O que você vai precisar? Isso até na reunião de kickoff já é um tema a ser discutido com o cliente, qual é a tecnologia que ele vai ter. Como vai ser a sua sala de reunião? Vai ter alto-falante embutido na mesa, no forro, a TV como que vai conectar, Wi-Fi, não é? Então, são, né, telinha de agendamento de sala. Tem um questionário longo que a gente já faz no começo da reunião, na reunião de kickoff, para entender qual é a tecnologia que ele vai ter embarcada dentro do escritório dele. E aí, com esse questionário, a gente começa a endereçar isso dentro do projeto, né? Não, vamos precisar ter um consultor aqui de automação. Não, isso daqui é uma coisa que a gente consegue resolver com o pessoal de áudio e vídeo mesmo. Então, vai ser uma infra básica, uma infra seca que a gente já resolve. Não, vamos precisar ter um consultor mesmo de automação, instalador aqui junto com a gente para entender um pouco mais a fundo. Soluções assim graças a Deus, tem muita coisa, né? Desde você chegar e apertar um botão e tudo acontecer num passe de mágica, ou não, que aí é o velho interruptor. Fazer, né? Tudo tem um custo, e tudo tem que ser previsto em projeto, né? Antes. Então, o primeiro ponto é você entender o que o cliente espera, qual a expectativa dele a respeito desse tema de tecnologia e automação, né? A primeira coisa é isso, e depois, conforme o que ele responder, aí você começa a envolver outras pessoas para somar dentro do projeto. Né? Não, mas e a tecnologia agora para você? A tecnologia nossa, que a gente utiliza, eu acho que além das ferramentas básicas de projeto, né, tanto da parte de AutoCAD, SketchUp, os renders todos, parte de artificial, estudando. Eu acho que é uma questão muito forte, e já que tem avançado muito rápido, de cada ano, assim, muita coisa que surge nova, é a questão da inteligência artificial, sim, dentro da arquitetura, né? Eu acho que isso já é uma realidade, não é nenhuma tendência, já é uma realidade, cada vez vai avançar muito rápido. Do ano passado para esse ano eu já vi muita coisa nova surgindo, questão assim de render, né? Você gera vários renders a partir de um modelo, vários estilos, isso tudo com uso de inteligência artificial, até criação mesmo de conceito, né? Midjourney, coisas fantásticas assim. E assim, eu sou entusiasta da utilização dessas ferramentas, né? Eu acho que não vai substituir o trabalho do arquiteto, jamais. Eu acho que você tem que aprender a mexer e a dominar essas ferramentas. É uma ferramenta a mais para você poder trabalhar. Eu acho que quem não aprende que vai ficar para trás, né? Você tem que saber mexer. Ela não vai substituir, no fundo sempre vai ter lá o arquiteto falando como tem que ser, o que ele imagina, né? Toda a experiência que ele adquiriu. Eu acho que isso conta muito. Mas é uma ferramenta que eu acho que cada vez mais a gente vai estar utilizando para fazer projetos e projetos melhores também, né? A gente está chegando para o final e para fechar aqui nosso bate-papo, geralmente o Gustavo pergunta o que é ser arquiteto, né? Mas vamos mudar então agora aqui, né? Queria que vocês falassem para onde caminha o mercado corporativo. Aí é legal pensar da área de mercado e da área de projetos. Pode ser? Pergunta difícil. Preciso dar um... Bom, acho que como pensando... Como é que você vê cenários daqui para frente? Vai vender mais? A gente torce para vender mais, é claro. Sempre. Acho que, comercialmente falando, a gente está caminhando para ter cada vez mais velocidade. Então, se antes a gente falava que uma obra de escritório rápida era em 90 dias, agora a gente precisa acelerar, precisa de menos tempo. E então, a gente precisa ir atrás desse timing, dessa velocidade. E não só falando na questão de obra, mas também na questão comercial mesmo, porque se você demora muito para dar um retorno, se você demora para apresentar uma proposta
proposta acabou. O seu concorrente já apresentou, o tempo passou e não interessa se você tinha algo bacana para falar. Eu sinto que tem muita pressa, então o pessoal não está querendo aguardar para ver o melhor. Então quem chegar, chegou, o tempo é fundamental. Então isso é um desafio, é um gargalo que a gente precisa sempre estar tentando melhorar e acelerar os nossos processos para não ficar para trás, porque às vezes quem ganha não é o mais eficiente, tecnicamente falando, mas sim o que deu a resposta mais rápida, e às vezes não é isso que vai te trazer a melhor experiência de obra, de construção e até de custos, né? Sim. Pensando, bom, já apresentei rápido, mas depois vão ter tantos aditivos, aí valeu a pena. Só que como que eu vou contar essa história antes, né, para o cliente? Ele vai ver depois. Então, acho que a gente está caminhando para cada vez as coisas acontecerem mais rápido. Eficiência e ter mais eficiência e rapidez, sim. A inteligência artificial pode ajudar muito em termos de processo. Nossa, ajuda demais. Até me metendo um pouco aqui no setor de projetos, a gente é muito trabalhoso fazer uma imagem 3D, fazer um render, e o cliente quer ver cada vez a imagem mais realista. Então, às vezes com as ferramentas que a gente já tem, então SketchUp, V-Ray, até você chegar num render super realista, você vai levar muito mais tempo do que você realmente tem. Então, as plataformas ajudam a gente, tem sites, né, de inteligência artificial que você coloca o seu render lá e eles conseguem dar uma melhorada, então melhoram os materiais, colocam uma textura mais fofinha nos tecidos, um brilho mais interessante nos vidros. Isso ajuda muito a gente e ajuda a encher os olhos da nossa apresentação para os clientes, e a gente ganha exatamente isso do tempo, né, porque a gente precisa mostrar todo esse material junto, então é nesse sentido mesmo. Você pode fazer assim, cliente, fecha os olhos, respire. Imagine que você está entrando num ambiente de trabalho. Vinícius, e você? Como é que você vê aí esse caminhar? Eu acho que tem dois momentos. Vamos falar assim, curto prazo, vamos falar assim, eu acho que é o que a gente já está observando, né? Questões que a Vitória colocou, e também essa questão, né, de você trazer um pouco da casa para dentro do escritório. Eu acho que isso já é uma coisa que já está acontecendo, né? Cada vez projetos mais eficientes e mais rápidos. Acho que isso, a curto prazo, é uma tendência que vai, né, continuar. E a um pouco mais de longo prazo, aí já estou imaginando uma coisa até mais ligada à inteligência artificial, os escritórios mais conectados com a inteligência artificial, no sentido que o escritório ele vai entender que eu estou ali dentro daquele escritório e ele vai personalizar o ambiente de trabalho para a minha experiência, claro. Entendeu? Ele vai, de alguma forma, vai se moldar, né? Temperatura, iluminação, uma série de parâmetros. Ops, não, Vinícius chegou, a Vitória chegou, então ela gosta do ar um pouco mais gelado aqui no escritório, na sala dela. Ou então tem uma sala de reunião, a Vitória vai querer a iluminação assim, um pouco mais alta, um pouco mais baixa. E a inteligência artificial vai entender isso e vai personalizar e adaptar o ambiente de trabalho para aquela pessoa. Então eu vejo isso já mais a longo prazo, né? Mas eu vejo ele muito dessa forma, que ele vai estar muito mais adaptado, muito mais de acordo com a pessoa, com o indivíduo, né? E isso eu acho que tem muito, talvez, com a inteligência artificial, que vai estar cada vez mais presente em tudo, né? Quer dizer, antes a pessoa tinha que se adaptar ao ambiente de trabalho, agora a gente está no caminho inverso. Assim como você, quando você entra em qualquer aplicativo, né, ele já entende, né? Já sabe o que você gosta. Músicas, te indica né? as você séries. Tem uma série de coisas que eles já ficam te oferecendo, né? Você pesquisa alguma coisa no Google, depois já vem um monte de anúncio daquele produto. Algoritmo, né? O algoritmo. Isso eu acho que vai estar dentro do escritório também, de alguma forma. Então, a pessoa chegou, putz, eu já sei mais ou menos como que ela gosta, que a iluminação, o ar, conforto, tem uma musiquinha, não tem, uma série de coisas que ele vai, de alguma forma, se moldar rápido, a gente, né? Acontecer isso foi muito rápido. Né? Foi.
E é mais uma maneira de realmente trazer as pessoas para dentro dos escritórios e fazer com que elas se sintam confortáveis e parte mesmo do ambiente da empresa, e vestir a camisa de todas as maneiras. O escritório vestiu o funcionário agora. Não sei se isso é bom ou ruim. Muito obrigado. Adorei a conversa, adoramos, né? Adoramos a conversa. Sem dúvida. Obrigada, Nós que agradecemos o convite. E espero que vocês também tenham gostado tanto quanto nós. As nossas conversas não terminam, temos mais bate-papos aqui no Meeting Office, direto da Worklab Cavalete. Ok? Até a próxima conversa.